Graças a paz. Com muita alegria que estamos aqui hoje para louvarmos e exaltar o nome do nosso Deus. E é por isso que nesse exato momento eu vou convidar você que baixe sua cabeça, faça assim na sua oração, louve ao Senhor, porque Ele é digno de receber honra e glória. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é fiel. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o preço do pecado. Ele levou. Seu som se respirar, em terra se encontrou o Filho. A terra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá. Fique de pé, vamos adorar ao Senhor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Pensamos que o seu sofrimento era o castigo de Deus, o castigo por sua culpa, mas Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoite para que fôssemos curados.
Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E no entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos. E ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não disse uma só palavra. Ele foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, mas não abriu a boca. Ele não abriu a boca por causa de mim e de você, porque ele levou tudo naquela cruz. Ele pagou o alto preço para que hoje eu e você estivéssemos aqui, para que hoje eu e você estivéssemos aqui adorando a Ele, glorificando e exaltando o nome dEle. E é por isso que nós iremos declarar que para sempre Ele vive, para sempre Ele reina sobre as nossas vidas. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, Aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, para sempre. pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, nosso Rei ressuscitou, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, nosso Rei ressuscitou. Jesus, Tu és fiel, Pai. Tu és o único que pode todas as coisas sobre as nossas vidas, ó Deus. E é por isso que entregamos as nossas vidas a Ti, ó Pai. Porque sem Ti nós não podemos fazer nada, Deus. Sem Ti nós não podemos, ó Deus, andar conforme a Tua palavra, Deus. Pois Tu és o alimento vivo, Tu és o pão que desceu do céu. Tu és o Rei Emanuel. Tu és o Deus exaltado sobre toda a terra, sobre toda a nação, Jesus. E é por isso que estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, ó Deus, para dizermos que nós não somos nada, que nós somos falhos, ó Deus, que nós somos imperfeitos, ó Pai. Mas nós só vimos perceber a perfeição em Ti, Jesus. Toma as nossas vidas, ó Deus. Que venhamos a cada dia mais, Senhor, mergulhar nas fontes, nos rios de águas vivas que são Teu, ó Deus. Pois a Tua voz é como as muitas águas de um rio, ó Deus, que estão como a correnteza trilhando sobre os nossos corações, Pai. E é por isso que Te exaltamos e Te glorificamos, ó Deus, porque Tu és exaltado, Tu és o oceano que está sobre as nossas vidas, ó Pai. Vem queimar, vem reinar sobre nós, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali Te encontro no mistério, em meio ao mar eu confiarei. E ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Você que está aqui presente, gostaria que você ficasse de pé para adorarmos ao Senhor. Tu és
ficar todos de pé nesse exato momento. Vamos exaltar o Senhor.
Só Ele pode trazer paz, só Ele pode trazer restauração, só Ele pode trazer libertação. Então eu não sei o que você está passando nesse exato momento, o que está passando na sua cabeça, no seu coração, mas o Senhor é o Deus que sonda e conhece os corações. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe todas as aflições que você está sentindo, e Ele é o Deus que pode resolver tudo. Entrega tudo nas mãos do Senhor. E no dia de Pentecostes, todos reunidos no mesmo só lugar, de repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam assentados. Então surgiu algo semelhante às chamas e a línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo nessa noite quer fazer uma aliança com você, quer fazer uma aliança comigo. Então receba de mãos abertas, com o coração aberto. Peça que é o Espírito Santo para entrar dentro da sua vida e arrumar toda a bagunça que está dentro do seu coração. Ele irá fazer isso, porque dele e para ele são todas as coisas. Te damos honra, te damos glória, Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Diga isso. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração. Teu
rendemos a Ti, rendemos aos Teus pés. Então vem incendiar os nossos corações, Pai. Te damos honra, te damos glória, porque Tu és lindo, Jesus. Teu é o poder para sempre, amém. Você pode declarar: te damos honra, te damos glória, Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, aleluia, glória a Deus, Jesus. Entregamos as nossas vidas diante do Teu altar, Pai, porque Tu és único, Tu és Deus fiel, Deus poderoso, Senhor. Louvado e exaltado e engrandecido seja o Teu santo nome, ó Deus. E nesse exato momento, ó Deus, eu venho colocar diante do Teu altar, Senhor, a Tua palavra que irá ser pregada nesse exato momento, ó Deus. Que o Senhor venha falar sobre o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Pai, e que venhamos ser tocados, ó Deus, por aquilo que o Senhor realmente quer que nós venha ouvir, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Graças pais e irmãos, é motivo de grande alegria estar mais uma vez na casa do Senhor, poder compartilhar daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. E hoje nós temos um tema que pode chamar muito a atenção. É uma pergunta, mais uma vez eu venho lhes fazer uma pergunta: sal ou açúcar? Eu não sei qual a sua preferência, mas eu te pergunto: você é sal ou açúcar? Muitas pessoas não sabem o valor que esse pequeno pó branco, que em muitos locais 1 quilo dele vale aproximadamente 60 centavos. Só que esse pequeno pó tem um grande valor. Porque nas nossas casas pode faltar tudo. A gente come sem carne, a gente come quando não tem o arroz, mas a gente não come nenhum desses alimentos sem sal. Só que às vezes nós não damos o devido valor a este alimento. E hoje eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 9. Marcos 9, verso 49. Marcos, capítulo 9, versículo 49. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 49, que vai dizer:
porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com o que temperareis? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Eu não sei se você já teve curiosidade de procurar saber a história do sal. O sal está presente no mundo desde a criação, desde a formação do nosso planeta. Foi um meio salino que surgiram os primeiros seres unicelulares, desempenhando um importante papel para que as demais coisas fossem criadas. Nós sabemos que Deus criou o mundo, criou a terra, criou as águas do mar. Logo depois, Ele criou os animais. E lá estava esse pequeno composto. Ele já era usado pelos homens remotamente há quase 5.000 anos. Desde o Império Babilônico, no Egito, na China, nas civilizações pré-colombianas. E para quem não sabe, o sal já teve mais valor do que o ouro. Muitas pessoas trabalhavam para receber sal. Por isso, da palavra salário, deriva-se do sal. E foi continuando a história. E esse pequeno composto foi nos acompanhando. Hoje, nós temos muitas coisas para dar valor. E às vezes, não nos importamos em querer ser sal. Só que o que nós muitas vezes não sabemos é que esse pequeno composto tem muitas funções. E onde o sal é colocado, ele age. Onde se tem sal, a presença dele é notada. O sal, ele é transformador. Mais uma vez eu volto. Quantas vezes você já comeu sem sal? Você acha estranho quando você coloca o alimento na boca e não sente o gosto que falta do sal. Você já reparou que sem sal tudo fica sem graça? Fica sem sabor? Da mesma forma, somos nós, os filhos de Deus. Quando a nossa presença não leva a Jesus, nós não estamos sendo como sal. Está faltando alguma coisa. Nós não estamos dando sabor à vida das pessoas. Nós não estamos levando para elas aquilo que é sublime em nossas vidas. Nós não estamos transformando. No livro de Marcos, no capítulo 16, verso 15, a palavra vai dizer: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Nós fomos enviados ao mundo para ser sal. Uma das funções é onde quer que nós cheguemos, a gente precisa transformar. Não porque nós somos alguma coisa,
mas porque aquele que está em nós nos enviou. E nós precisamos cumprir a nossa função de transformar. João capítulo 20, versículo 21. A palavra vai dizer: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus parou certa vez e disse: vocês são o sal da terra. Nós somos o sal da terra. E uma das funções é transformar. Mas ele também tem outra função. O sal inibe a corrupção. Ele é um produto antisséptico. Ele dá preservação contra as contaminações. Ou seja, ele garante a vitalidade. Ele garante que aquilo ali vai ser conservado. E aí eu pergunto: será que nós estamos inibindo a corrupção? Será que no nosso meio, seja nos nossos amigos, seja na nossa família, seja na nossa escola, faculdade, trabalho, nós temos transformado e temos inibido a corrupção, a degradação moral? Filipenses 2,15 vai nos dizer: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como luz no mundo. Nós estamos em uma geração corrompida. Será que nós temos inibido essa corrupção? Mateus 5, verso 20 vai nos dizer: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Isso são palavras de Jesus. Se a nossa vida não tem provocado a inibição da corrupção desse mundo, nós não iremos entrar no reino dos céus. Porque se a lei do mundo exceder a lei de Deus que nós precisamos propagar, nós não estaremos desempenhando a função necessária. E aí eu pergunto: seremos sal ou açúcar? Mas o sal também tem a função de conservar. Além de inibir, de impedir o crescimento da corrupção, ele conserva aquilo que ele toca. Nós vamos ver que antes de chegar a energia elétrica, antes de ser desenvolvido a geladeira, o freezer, os alimentos eram salgados e eram guardados em tonéis por quase 6 a 8 meses. E eles permaneciam intactos. Eles mantinham as suas características todas do mesmo modo. Porque o sal estava ali para conservar. Assim como o sal preserva os alimentos, criando um ambiente hostil para tudo aquilo que é contrário. Nós precisamos estar evitando o crescimento do mal em nosso meio. Além de inibir,
nós precisamos conservar a palavra. Porque quando Jesus nos enviou, quando Ele disse ide, Ele nos deu uma missão. Além de ir, nós temos que pregar. E nós só iremos pregar se nós conservarmos aquilo que Jesus nos ensinou. Porque caso contrário, nós já estaremos dando lugar à corrupção. Então nós iremos corromper a palavra, a mensagem original. E nós não estaremos conservando. Consequentemente, nós não iremos transformar as vidas conforme o Senhor nos pediu. Logo, nós iremos nos tornar insípidos, ou seja, sem sabor. Hebreus 10, 25 vai dizer: não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. E aí você para e pergunta: mas por que esse texto? Porque o Evangelho de Cristo está sendo contaminado. Porque a igreja do Senhor está sendo corrompida. Porque a palavra não está sendo conservada. E muitos são os que abandonam o caminho do Evangelho. E muitos são os que dividem a casa do Senhor. E muitos são aqueles que trabalham contra o crescimento do reino de Deus. Mas nós, como sal da terra, precisamos conservar a igreja do Senhor. Por isso a palavra vai nos dizer que precisamos continuar a nos reunir como igreja. Precisamos continuar a manter a palavra de Deus viva em nossos corações. Efésios capítulo 4, verso 3 vai dizer: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Isso é a palavra conservada. Só há um Senhor, não há outro. Só há uma fé, não há outra. Só há um batismo. Esses dias nós estávamos estudando e líamos esse texto e a palavra me disse o seguinte: quando as crianças são submetidas a um batismo, quando recém-nascidas, aquele batismo não vale. Porque batismo é profissão de fé. E uma criança não pode estar professando a sua fé se ela não tem ciência daquilo que está acontecendo. E até nisso nós estamos deixando de conservar. E temos permitido que essas coisas deturpem a palavra do Senhor. 1 Coríntios 12, 12, a palavra vai nos dizer: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Porque Cristo conserva o corpo dele unido. Mas outra característica do sal é que ele dá sede. Quantas vezes a gente come aquela pipoca que está bem salgada e depois a gente fica com muita sede? Ou mesmo se chegarmos aqui, colocar a mão, pegar uma pitada grande, colocar na boca, depois nós estaremos com sede. E é isso que nós devemos também provocar nas pessoas: sede de Deus.
a nossa vida precisa provocar nas pessoas transformação, inibição da corrupção, conservação do Evangelho. E precisa dar sede. Como é isso? Às vezes, sem você dizer uma palavra, só com as suas atitudes, você leva a pessoa a querer conhecer, a querer buscar. Porque essa é uma das nossas características como sal. A igreja está inserida no mundo para levar o povo a ter sede de Deus. Por isso que Jesus, antes de ser entregue para morrer, ele disse aos seus discípulos: olha, eu não peço ao Pai que os tire do mundo, eu peço que os conserve no mundo, para que eu possa os enviar, e lá eles façam aquilo que aprenderam comigo. Eles vão lá e ajudem a transformar. Eles vão lá e ajudem a conservar a minha palavra. Eles vão lá e inibam a corrupção. Eles vão lá e levem o povo a ter sede de mim. Salmos 42, 1, a palavra diz: como o servo bramam pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. É assim. Nós precisamos passar e as pessoas olharem e dizerem: eu quero conhecer esse Deus. Eu tenho sede de conhecer esse Deus. Mas às vezes nós pegamos isso aqui, colocamos aqui num copo, e aqui nós sabemos que tem um meio salino. Então aqui o sal ainda tem as suas funções. Mas se eu coloco açúcar, ele perde o gosto. Quantas pessoas já tomaram o famoso soro caseiro? Você coloca uma pitadinha de sal e uma colher cheia de açúcar, e logo o gosto do sal some. Fica um gosto estranho, mas não tem gosto de sal. Sabe por quê? Porque nós não estamos procurando ser o sal da terra. Pelo contrário, nós estamos buscando ser o açúcar da terra. Muitas vezes a igreja de Cristo está deixando de transformar, está deixando de inibir a corrupção, está deixando de conservar, está deixando de provocar sede de Deus. Agora nós vamos para Lucas, capítulo 14, versículo 34. Lucas 14, versículo 34. Lucas 14, versículo 34. Onde a palavra de Jesus vai dizer: bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ainda Jesus falando sobre o sal lá em Mateus, capítulo 5, 13. Ele vai dizer: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta,
senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Eu não sei quantos de vocês já pararam para ver que todos os sábados, quando tem um programa na TV aberta chamado Zorra Total, o Evangelho do Senhor é pisado. Eu não sei quantos de vocês já acessaram o YouTube e olharam que em um canal chamado Porta dos Fundos, Jesus é ridicularizado. Eu não sei quantos de vocês já entraram nas redes sociais e viram o tanto de sátiras que é feito com os pastores das igrejas de Deus. E onde está o sal da terra? E onde está eu e você? Onde nós estamos nos enquadrando? Será que nós somos o sal da terra? Ou se estamos buscando ser o açúcar da terra? Tentando ser docinho, tentando agradar. Nós não fomos chamados para agradar. Nós fomos chamados para transformar. Nós fomos chamados para inibir a corrupção. E quantos são os que se dizem evangélicos? Mas eu não falo de evangélicos que se dizem de ser cristãos, sejam eles evangélicos ou católicos, que pedem o voto dos cristãos, sentam nas cadeiras dos poderes legislativos e não cumprem a função de ser sal. Pelo contrário, são piores do que quem está jogado, porque não são sal, porque não cumprem a vontade de Deus. Quantos são os profissionais que oram a Deus para passar em um concurso público, dizendo que vai ser a transformação, e quando são empossados em seus empregos, são piores do que os incrédulos? E onde estão nós, os jovens, que dizemos que queremos alcançar o mundo, se quando nós estamos fazendo uma prova, nós filamos? Onde está a transformação que nós dizemos propagar? Se quando nós estamos em uma roda com os nossos amigos, os nossos assuntos são torpes. Onde está o sal? É só ligar o telejornal ou abrir qualquer site de notícias na internet. Nós vamos ver que a humanidade está em apodrecimento, porque não tem sal para conservá-la, porque não tem sal para inibir a sua corrupção. Se nós deixarmos e olharmos para dentro de nós, muitas vezes nós estamos apodrecendo, porque a palavra de Deus, que é sal para as nossas vidas, não tem sido encontrado em nós. E assim como o mundo, nós também estamos apodrecendo. Sabe como? Porque o brasileiro, ele tem o chamado jeitinho brasileiro. Um nome bonito para dizer corrupção. Sabe por quê? Onde há mais divórcio no mundo é dentro das igrejas, é entre os cristãos. Sabe por quê? Porque eles não têm a capacidade de dialogarem e manterem o casamento conforme a vontade de Deus.
o sexo está completamente deturpado, onde guardar a sua sexualidade é coisa do passado. Um jovem ou uma jovem hoje chegar e dizer que é virgem é chamado de careta. O mercado pornográfico cresce e vicia pessoas no mundo inteiro, inclusive os cristãos. As músicas estão cada vez piores. E às vezes, os cristãos param e dizem: ah, não tem nada demais eu ouvir. Não tem. Só que a própria palavra de Deus vai nos dizer que um abismo puxa outro abismo. E que as más conversações corrompem os bons costumes. Sabe por quê? Assim como nós fizemos nesse copo, que colocou sal e depois foi acrescentando açúcar, o sal vai perdendo o sabor aos poucos. Não, você não precisa perder o seu sabor de uma hora para outra. O diabo não quer que você se desvie logo. Se for, para ele é bom. Mas como ele sabe que você e eu somos cristãos, ele quer que a gente vá perdendo o sabor aos poucos, porque ele vai nos dando o açúcar aos poucos. As roupas, meu Deus, cada vez menores. As pessoas se vestem promiscuamente. E quando se fala, acham ruim. Sabe por quê? Porque a palavra não está conservando em seu coração. Infelizmente, muitos jovens se esqueceram de ser sal e deram lugar à sua pura libertinagem, ou uma tentativa errada de se inserir ou de redimir a cultura, porque esqueceram o seu papel de conservar esse mundo, de frear o seu apodrecimento. Porque aqueles que estão aproveitando o que o mundo oferece, sem o filtro dos valores, deixam de ser sal e viram açúcar. E açúcar é muito bom. Todo mundo quer estar perto. Todo mundo quer conversar. Todo mundo quer trocar uma ideia. Sabe por quê? Porque é descolado. Porque entende o que a galera fala. Porque não tem aquele papo chato de ser crente. Não tem aquele papo chato de estar convidando para ir para a igreja. Não tem aquele papo chato de que precisa entregar a sua vida a Jesus. Ah, não, eu não preciso fazer isso, porque a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para salvar todo o mundo. Só que essas pessoas esquecem que a palavra vai dizer que até os insensatos foram criados para o dia da perdição. Então não é todo mundo que vai ser salvo. E se eu e você não fizermos o papel que devemos fazer, até quem era para ser salvo não vai ser. Porque nós não estamos desempenhando a função que nós fomos chamados para desempenhar. Porque nós não estamos querendo ser o sal da terra, nós estamos querendo ser o açúcar da terra. Nós queremos ser doces, nós não queremos falar as verdades que a Bíblia nos manda falar. Porque nós não queremos magoar ninguém. Porque nós queremos ser amigo de todo mundo. Só que a própria palavra de Deus, no livro de Coríntios, vai dizer que não há semelhança e não há junção de luz com trevas. Não há como servir a dois senhores.
Não há como o cristão viver junto dos incrédulos. E aqui nós não estamos dizendo que não é para estar perto, mas é para não se contaminar. Pelo contrário, você fazer a sua função de sal da terra e transformar e inibir a corrupção e conservar a criação de Deus. Ser sal não é ter um chamado para se ausentar do mundo, para se fechar numa bolha. Não! O sal precisa estar no meio. O sal precisa estar no mundo, indo na contramão do seu apodrecimento. Não para acelerá-lo mais ainda, mas para retardar o apodrecimento da humanidade. Precisamos ir contra a pecaminosidade do mundo. O cristão é açúcar imprestável para o reino de Deus, quando não busca ser o sal da terra. Thomas Watson diz que enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Jesus foi duro, sim, quando disse que nós precisamos ser sal, e se nós não formos sal, nós iremos ser jogados fora. Nós iremos ser jogados para ser pisados, para ser ridicularizados. Se eu e você não assumirmos a missão que o Senhor nos deu, nós seremos jogados fora, seremos pisados. Enquanto nós brincamos de ser cristãos, o inimigo não brinca de ser diabo. Enquanto nós estamos procurando as coisas agradáveis aos nossos corações, o inimigo está tragando as vidas que nós precisamos estar indo levar a palavra do Senhor. Jesus foi duro, porque Ele quer devolver a cada um de nós a qualidade de salgar o mundo. Precisamos retomar a nossa função, não nos amoldando ao mundo, e sim sendo a diferença do mundo. Romanos 12, 1 e 2 vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que não se amoldem, não sejam iguais ao mundo, não busquem ser igual ao mundo, não busque falar igual ao mundo, não busque pensar igual ao mundo, não busque cantar igual ao mundo, não busque ser igual ao mundo. Pelo contrário, transforme-o pela renovação do seu entendimento. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. O Senhor vai nos dizer que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Mas nós só seremos o sacerdócio real, a nação santa, a propriedade exclusiva do Senhor, se nós fizermos a vontade do Senhor. Para finalizar, precisamos saber que o sal é puro e cristalino. Além disso, ele pode transformar as coisas. Ele pode curar as feridas. Ele pode ser um remédio em doses corretas. A pureza é equilibrada com o sal.
assim como a vida cristã deve ter essa mesma pureza. O sal, quando ele está puro, não esse aqui. Esse aqui não é tão puro, porque ele tem a adição de iodo. Mas se nós pegarmos sal grosso, pode deixar no seu armário por 10 anos, por 20 anos, e ele permanece do mesmo jeito. Ele não perde a sua função, ele não perde o seu sabor, ele não perde as suas funções, porque ele é puro. Charles Spurgeon diz: não somos o caramelo da terra, somos o sal da terra. Algo que o mundo tem vontade de cuspir e não de engolir. E mais uma vez eu te pergunto: você quer ser sal ou quer ser açúcar? A decisão está na minha e na sua mão. Como eu coloquei na imagem que foi publicada, não confie em tudo. Até açúcar parece ser sal. Se você pegar açúcar refinado, botar do lado de um pouquinho de sal, você não consegue distinguir um do outro. Às vezes somos nós, parecemos ser sal, mas na verdade somos açúcar. Parecemos estar fazendo a diferença, mas na verdade nós estamos nos rendendo às coisas que o mundo está falando, está mandando, está nos induzindo a fazer. Que possamos decidir hoje se seremos sal ou açúcar. Se queremos ser cuspidos ou engolidos pelo mundo. Se queremos verdadeiramente cumprir aquilo que Jesus nos disse. Quando se injuriarem contra vocês, quando debocharem de vocês por causa do meu evangelho, quando vos perseguirem, se vocês permanecerem fiéis, vocês serão bem-aventurados. Não é sendo açúcar que nós iremos ser bem-aventurados, é sendo o sal da terra. Que possamos todos os dias estar buscando ouvir a palavra do Senhor. Quero chamar Joelson. Graças a todos os irmãos, os que estão aqui presentes também. Só dois avisos para a gente terminar o nosso culto. Esse próximo sábado teremos a abertura do mês da juventude e também a separação dos grupos das equipes da Gincana. Eu convido você para acompanhar a gente através da nossa página no Facebook. Será uma mensagem muito edificante, tratará sobre o porquê do nosso tema e terá explicação. A palavra também vai ser ministrada pelo irmão Hugo. E em todo esse mês a gente vai tratar desse tema tanto aos sábados como aos domingos. As pregações de domingo também serão sobre ele, explicando, e também vai falar sobre os livros que são o tema da nossa Gincana este ano, Mateus, João e Hebreus. Cada domingo vai ter uma pregação sobre eles, envolvendo o nosso tema. Será muito abençoada. Os irmãos que irão pregar, Deus vai estar usando ele. A nossa oração sempre é essa, que Deus fale ao nosso coração através da vida dos nossos irmãos. Próximo sábado, não esqueça, às 19h30, a abertura do mês da juventude. E Deus abençoe a todos. E divulguem a nossa live, compartilhem, para que mais pessoas sejam edificadas através da palavra de Cristo. Quero convidar o louvor jovem. E enquanto ele se aproxima, quero convidar o irmão Lucas Ari para ele orar encerrando. Um dos pedidos que ele vai
orar vai ser pela associação pastoral e o que Deus colocar no coração dele. Deus abençoe a todos e fique com Deus. Amém. Graças a paz. Oremos. Pai Santo, Pai querido, louvado, exaltado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Obrigado a Deus por este culto que foi abençoado em Tua santa presença, Pai. Nesse momento nós queremos apresentar, Senhor, em Teu altar e te pedir, ó Deus, pela associação pastoral aqui da nossa igreja, ó Deus. Eu creio que o Senhor já está tomando providência, ó Deus, e eu sei que aquele que é escolhido segundo o Teu coração já está preparado, Senhor, para vir para a Tua igreja pastorear, Senhor, as ovelhas Tuas. Nesse momento também, Deus, eu te peço que o Senhor esteja abençoando, Senhor, toda a diretoria desta igreja, ó Pai, que o Senhor esteja, ó Deus, os fortalecendo, os dando discernimento, ó Deus, para que possa, Senhor, administrar, Senhor, esta igreja, Senhor, e cuidar, Senhor, desse rebanho que necessita tanto de um pastor, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos, Senhor, como ovelhas, estarmos juntos, ó Deus, em comunhão, mesmo que à distância, ó Deus, cuidando uns dos outros, ó Deus, orando uns pelos outros, ó Deus, e não esquecendo, Senhor, deste amor fraternal que o Senhor pede, Senhor, que o Senhor nos ordena a ter, Senhor, esse amor verdadeiro que vem de Ti, ó Deus. Que o Senhor possa estar tocando, Senhor, cada coração, ó Deus, quebrantando, Senhor, e germinando, Senhor, a Tua palavra em nossos corações e em nossas mentes, ó Pai, para que nós possamos compreender, Senhor, o Teu verdadeiro amor e o Teu verdadeiro propósito em nossas vidas. Nos transforma, nos liberte, Senhor, desse velho homem, Senhor, desse homem carnal, ó Deus, que está dentro de nós, e que nós possamos, ó Deus, vivermos segundo a Tua palavra e Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conhecia. Naquela cruz Ele se entregou. Diga isso. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim, Vamos ficar todos de pé. Vamos terminar esse culto adorando ao Senhor. Convido você a ficar de pé e a declarar isso. seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu.